E hoje tem aí essa notícia da decisão do Alexandre de Moraes sobre a prisão preventiva de Carla Zambelli. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que anunciou ter saído do país depois que foi condenada a 10 anos de prisão. O repórter Daniel Melo chega agora com informações para a gente. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. O mandado de prisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República após a divulgação de que Carla Zambelli está no exterior. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio das contas bancárias da deputada e a inclusão do nome dela na lista de procurados da Interpol. Zambelli também está proibida de usar as redes sociais. A deputada foi condenada pelo STF em maio por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Com a ajuda de um hacker, ela inseriu documentos falsos no sistema do judiciário, incluindo um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O hacker que fez a invasão a mando de Zambelli também foi condenado. Carla Zambelli responde ainda a outro processo no STF por ter perseguido um homem com pistola na mão no meio da rua às vésperas das eleições de 2022. Ela já se pronunciou, inclusive, sobre o assunto. Que fundamentos trouxe o Alexandre de Moraes endossando o pedido aí da PGR, hein? Bom, Alexandre de Moraes, ele disse que, inclusive ele falou que a Zambelli repetiu o modus operandi do Eduardo Bolsonaro, né, que fugiu para os Estados Unidos. Claro, num contexto um pouco diferente, mas, segundo Alexandre de Moraes, é a repetição dessa fuga. Essa decisão do Moraes atende ao pedido da PGR e também pede a inclusão do nome da Zambelli na lista vermelha da Interpol, que na prática tornaria a prisão da Zambelli mais fácil no âmbito internacional. O ministro também afirmou que o intuito criminoso da deputada permanece ativo. Segundo a decisão do Moraes, é claro, né, que a Zambelli está fugindo de ser presa. Né? Ela foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão por um caso de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e todo esse contexto da fuga dela, né, porque ela vai por via terrestre até a fronteira com a Argentina, até Foz do Iguaçu, vai para a Argentina, aí ela vai até Buenos Aires, e de Buenos Aires vai para o exterior, e aí no início tinha uma dúvida, será que ela está na Europa? Porque ela falou em Itália, e aí no fim hoje a assessoria dela falou que na verdade ela está na Flórida, nos Estados Unidos. Então é um contexto bem de fuga mesmo, porque ela não deixou nenhum rastro, foi para lá, tô na Europa, não, tô nos Estados Unidos. Então tudo isso foi proposital, ela está deixando bem claro isso, né? E as declarações dela também vão nesse sentido. Vamos ver onde ela está exatamente. A decisão do Moraes é bem criteriosa, tem ali uma série de medidas cautelares, vamos chamar assim, né? Vou até trazer aqui, ó, prisão preventiva com bloqueio, inclusive, do passaporte. Bloqueio do passaporte, incluindo o diplomático, porque ela é parlamentar, né? Bloqueio do salário e de outras verbas, além dos bens, ativos e contas para pagamento das multas. E isso inclui também o PIX, que ela pediu há algumas semanas, que ultrapassou, acho que mais de 200 mil, né, Otávio, os PIX que ela havia recebido aí, né? Isso, ela iniciou uma campanha 2 semanas antes de embarcar, ela iniciou uma campanha, se não me engano, foi algo em torno de 260 mil reais que ela conseguiu arrecadar via Pix, mesmo ela tendo o Bolsonaro, a família Bolsonaro, largou a mão dela, né? Então significa que ela ainda tem uma base de apoiadores aí, mesmo sem esse apoio direto do núcleo Bolsonaro. Isso é outras explicações, né, que esse povo consegue tanto Pix que a gente fica meio desconfiado, mas enfim. Além disso, bloqueou os canais e perfis nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, X, TikTok, todas as redes sociais delas estão bloqueadas, ela já estava usando as redes sociais de familiares próximos, né, multa diária de 50 mil contra a deputada pelas postagens que reiterarem as condutas criminosas, né, então ela já começou a fazer isso, ela já disse que o sistema eleitoral é fraudulento, apesar de ter tido essa quantidade expressiva de votação em São Paulo, ela disse que o sistema é uma fraude, então ela não foi eleita, porque se ela diz que é uma fraude, ela se elegeu, então não foi eleita. Além disso, o governo brasileiro também terá, dentro dos pedidos apresentados pelo Alexandre de Moraes, fez um pedido aqui que o governo federal, via Polícia Federal, coloque, como destacou o título da nossa matéria, a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol.
chama a atenção, né, chama lista vermelha, botar logo a patriota que não gosta do vermelho, está na lista vermelha. A Raquel diz aqui, demorando demais para pôr essa quadrilha na cadeia, dando esse tempo de fuga, diz aqui a nossa internauta. Denise diz, fugiu, ninguém viu, ninguém sabe, e agora, né? O genocida está bravo, porque todos estão agora de olho nele, né? Então aumentou a vigília sobre Bolsonaro diante dessa fuga, essa rota de fuga feita pela Zambelli, primeiro pelo Eduardo e agora pela Zambelli, que tenta seguir o mesmo caminho, o mesmo trajeto. O Sidney diz aqui, já entrevistaram o Marreco de Maringá, né, que era padrinho de casamento, foi padrinho de casamento da Zambelli, né, sobre a fuga dela, ele que era muito próximo a ela, eu destaquei isso ontem, no momento do rompimento com o Bolsonaro, ele vazou a conversa que a Carla Zambelli estava tendo com ele, inclusive oferecendo a vaga no Supremo Tribunal Federal para ele. Para quem não se lembra, foi isso que a Zambelli fez. Ela achava tão, né, poderosa que ela quis intermediar ali, não briga, não fala nada, a gente te dá vaga no Supremo e tal, e é nesse nível que a Zambelli, tanto que chega ao nível de contratar o hacker lá para invadir o sistema, invadiu o sistema, chegou a invadir e cometer tais crimes, né, Paulo? Essa determinação de prisão para Carla Zambelli, que estava dizendo que ia para a Itália, né, Paulo? Ela provavelmente vai enfrentar problemas também na Itália. Já tem parlamentar europeu já pedindo explicações para o governo para dar conta de que se ela já entrou no país, tem que dar conta para colocar o governo brasileiro a par dessa situação toda.